Em relação à pergunta de calendário, eu estou aqui há 5 anos, essa já deve ser, tenho 5 anos, quase 300 jogos feitos, já me devem ter feito essa pergunta 300 vezes. Não é a mim que vocês têm que fazer essa pergunta, está bem? Tu e os teus colegas que têm muita força, porque a mídia tem mesmo muita força, e se vocês realmente quiserem melhorar o futebol brasileiro neste quesito e neste contexto que tu me perguntaste, se vocês realmente quiserem, eu acredito que vocês têm muito mais força do que eu e como muitos outros treinadores como eu. E outra pergunta era sobre o balanço a respeito da vitória do Palmeiras nessa Copa do Brasil. Que avaliação você faz das mudanças do Palmeiras nessa sequência? Olha, a verdade é que quem jogou hoje tem sido os jogadores que mais treinam, não é? Os que mais jogam praticamente só recuperam, e estes que vocês viram hoje a jogar são aqueles que mais treinam. Eu fico muito feliz porque às vezes não é fácil a ser treinador, ou para mim ser treinador o mais difícil para mim é ter que escolher jogadores e deixar os jogadores que eu gosto, deixar os jogadores que eu sei quanto trabalham para ter uma oportunidade para poder jogar, e eles fazerem o jogo que fizeram hoje, um jogo que o tornámos fácil, porque este jogo já tínhamos jogado contra esta equipa em nossa casa e foi difícil. Os jogos hoje são sempre difíceis e acho que os meus jogadores, sobretudo aqueles que têm jogado menos, hoje tiveram um bom desempenho, um bom jogo. Acho que eles desfrutaram a jogar futebol com entusiasmo, com responsabilidade, com critério, e fizeram um belíssimo jogo. Parabéns para eles, e como disse, às vezes não é fácil, são jogadores que jogam menos. Eles sabem que têm a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito, e foi bom para eles e foi bom para nós fazermos um jogo como este. Abel, acredito que para o Palmeiras, para você que está rodando o time, o fato de trazer um jogo do interior da Bahia, onde seria uma logística muito complicada para o Palmeiras, e vir jogar na sua casa, onde o Palmeiras tem um carinho todo especial, gostaria que você falasse nesse momento, né? O Palmeiras viveu uma noite muito especial e o torcedor acho que sai satisfeito, mesmo sendo um time reserva, vamos dizer assim, mas deu show, né? Foi um jogo muito bem jogado e a gente até enalteceu também o comportamento do adversário, que foi diferente do Allianz, quando bateu muito. Hoje procurou jogar futebol e um espetáculo, uma festa muito bonita aqui em Londrina. Eu também tenho a sua opinião. Eu disse aos jogadores antes do jogo que nós muitas vezes vivemos em duas realidades. Aquela que nós vivemos e que sentimos o carinho, o abraço, o afeto e a gratidão do nosso torcedor, como nós vimos aqui e vimos em São Paulo, e vimos no Remo, onde fomos a última vez. E nós realmente sentimos o carinho do torcedor, a gratidão, obrigado, continuem, não desistam, continuem a dar alegria aos nossos torcedores. E os nossos jogadores têm que entender isso, têm que entender que nós próprios subimos o sarrafo e nós temos que jogar exatamente por eles, os nossos torcedores, por aqueles que estão sempre connosco, por aqueles que nos dizem obrigado por tudo que têm feito. Portanto, temos que jogar por eles, por nós e pelos nossos. E vir ao interior, a mim faz-me lembrar, eu hoje no hotel onde estava, abri a janela e quando estou sozinho gosto de pensar na vida, gosto de estar com os meus pensamentos e o interior faz-me lembrar as minhas raízes, faz-me lembrar cidades mais humildes, faz-me lembrar quando se está mais no interior tem que se trabalhar mais, as oportunidades não são tantas, é preciso mais sacrifício, é preciso mais trabalho, é preciso mais resiliência, às vezes para chegar a outros voos, a outros sítios. E a mim, vir ao interior, vir aqui, para mim é um prazer, é um orgulho, é uma honra e faz-me lembrar a minha infância, faz-me lembrar as minhas origens. E, portanto, é um prazer e um gosto poder estar aqui e, logicamente, mais uma vez reforçar o carinho pelos nossos torcedores, ontem, hoje à saída, aqui agora, e o futebol é isto, o futebol tem que ser espetáculo, tem que ser duas equipas a lutar pela vitória, tem que ser duas equipas a respeitarem-se, tem que ser o treinador de Palmeiras entender que ele é muito mais do que um treinador de futebol, e por isso eu reconhecer aqui o meu erro que cometi no
no último jogo e dar os parabéns a toda esta torcida que veio ver este jogo. Abel, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. Aproveitar para você mandar um recado para a torcida aqui Canteguí, para que toda vez que vem o Palmeiras jogar aqui no Estádio do Café, enche esse estádio aí mais uma vez. E queria te pedir para comentar sobre o Belé, que marcou gol na noite de hoje, porque o Gabriel Jesus marcou o primeiro gol dele pelo Palmeiras no profissional, justamente aqui no Estádio do Café, numa noite de Copa do Brasil contra o Asa, então 2 xodós aí da torcida do Palmeiras. Olha, falar do Belé é falar daquilo que é um trabalho da base. Já mesmo antes do nosso grupo, o nosso staff técnico chegar aqui, o Palmeiras já tinha uma estrutura muito bem montada, com o João Paulo, que coordena toda a base. A verdade é que já com o Luxemburgo os moleques foram tendo oportunidades de jogar e tenho a certeza absoluta que quem me contratou olhou para aquilo que era o meu passado, quer no Sporting, quer no Braga, quer no PAOK. Portanto, é uma coisa que nós também, enquanto comissão técnica, fazemos muito, é ter os jogadores a trabalhar connosco, e o Belé é um dos jogadores que já treinou connosco do ano passado. Este ano está mais presente na equipa principal, faz parte do nosso elenco, e quando nós entendemos que está espaço para jogar em baixo, pode jogar. Mas, como disse, eu acho que quando olhamos para este tipo de jogadores temos que olhar para aquilo que é a visão da nossa Presidente, aquilo que é a metodologia de treino da equipa profissional e tudo aquilo que é o trabalho da base, feito pelo João Paulo, feito por todos os treinadores. Quando nós temos destes jogadores que são bem formados, eu tenho um treinador e uma comissão técnica na equipa principal que tem paciência, como nós temos que ter com o Luigi. Ainda hoje o Luigi fez um belíssimo jogo, porque são miúdos e que nós estamos sempre a cobrar. Eu estou-lhes sempre a explicar que a cobrança faz parte. Eu acho que a maior pressão que nós podemos ter é exatamente essa. Eu acho que às vezes mesmo a pressão, este desconforto nos ajuda a ir para outros patamares e ao contrário daquilo que muitas vezes os jogadores pensam, por isso que eu falo muito com eles sobre isso, tem que ser um privilégio e não algo que nos faça ficar mais tímidos, mais acanhados e com medo de errar. Eu acho que isto são oportunidades, às vezes, quando as coisas não nos correm tão bem, quando cometemos erros, são oportunidades que nós temos de poder aprender e poder voltar mais forte. Portanto, a nossa base está de parabéns, o Belé está de parabéns, o Larson está de parabéns, o Luís está de parabéns, o Luigi está de parabéns, o Belé está de parabéns. São jogadores, vocês sabem, eu sou um apaixonado por futebol, eu venho e cresci na base. Eu, se não sentir a minha equipa a fazer aquilo que eu vi hoje, se não sentir a minha equipa a competir por cada bola, quando temos que correr com alma, com garra, com determinação, e quando tivermos bolas, se nos jogarmos com este entusiasmo e com este prazer, eu não estou aqui a fazer nada e o meu trabalho não está a ser bem feito. Eu sei é que em função muitas vezes do contexto, em função do adversário, em função do desgaste, nem sempre nós vamos ter o melhor espetáculo. Agora, o que eu acredito, para responder aqui ao teu colega, quando as condições são criadas para que os jogadores possam treinar, recuperar e jogar, eu vos dou a minha palavra de honra que o Palmeiras e todas as equipas brasileiras vão poder oferecer muito melhores espetáculos. E se conseguirmos juntar a isso, um dia façam uma pergunta aos jornalistas, aos jogadores que vêm da Europa. Não sei se vocês sabem, mas nós temos lá o Estevão, que está connosco e isto é o Estevão, que tal é o gramado? Como é que é a diferença do gramado? Façam uma pergunta a esses jogadores. Só para vocês entenderem, eu estou sempre a explicar e não me vou cansar de explicar. Não tenho, não vou comprar nem quero Ferraris. Mas eu, se quiser andar com Ferrari na cidade de São Paulo, é sempre muito difícil eu não chegar a casa com para-choques da frente e com o de trás e poder ficar em qualquer lado. É isto que eu vos quero dizer. Sim, é espetacular a cidade, é maravilhosa, uma cidade espetacular, mas há coisas que nós podemos melhorar e a minha função é, e só para finalizar, eu não estou contra nenhuma pessoa em particular. Eu quando falo, eu não critico nomes ou as pessoas. Eu procuro desafiar a quem decide para organizar, e a vocês mídia, por isso que fizeste essa pergunta, a 30ª pergunta no lado sobre o calendário, vocês são um meio muito importante para que se possa ajudar
é criar um calendário para que haja menos lesões. O Palmeiras tem 7 lesões, se calhar a seleção vai ficar sem menos 3 ou 4. Será que isto é o melhor que estamos a fazer para o futebol brasileiro? Será que isto é o melhor que nós estamos a fazer para os jogadores que podem representar a seleção brasileira? Eu não estou a falar do Palmeiras, eu não estou a falar do Abel, eu estou a falar daquilo que todos nós temos responsabilidade, estou a falar do futebol brasileiro. Se eu consigo ser claro e vocês me conseguem entender desta maneira, ótimo. Os que não conseguem entender, não posso fazer nada. Boa noite, parabéns pela vitória. E a pergunta, dentre tantos destaques que o Palmeiras teve hoje, um chamou muita atenção, que foi o desempenho do Felipe Anderson, que ainda não caiu nas graças da torcida, e assim, realmente são atuações que podem ajudar a dar confiança. Eu queria saber sua visão em relação a isso. Olha, não falando só de Felipe Anderson, eu vou-te falar da minha experiência que tenho como jogador e como treinador e nos dias de hoje. O xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça? O futebol é jogado com os pés ou com a cabeça? Hoje, a experiência diz-me, em função das viagens, do contexto, da exigência que temos que ganhar sempre. Mas quem é que tem que ganhar sempre? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Santos, ou São Paulo, Corinthians. Mas só um é que vai ganhar, mas temos que ganhar sempre, não é? E é normal, às vezes, os próprios jogadores terem altos e baixos no seu desempenho. Há uns que têm mais confiança, outros que têm menos. Agora, falar de talento, acho que não há dúvidas. Ele é um bom jogador. Agora, há uma coisa, quer na nossa vida, quer no futebol, para mim é a base, que é a confiança. Confiança, confiança, confiança. E ela não se constrói através do sentimento, ela não entra através do sentimento, ela entra através de atitudes, ela entra através de uma linguagem corporal, ela entra através de pensamentos. E é isto que eu trabalho muito com os meus jogadores, a parte mental. E o Felipe Anderson tem sido isto, o calendário, o teu colega está a falar, o Felipe Anderson jogou sempre de forma regular, quase sem lesões nenhumas. Aqui no Palmeiras, se vocês contarem uma boa parte do tempo que ele está aqui, ele tem tido algumas lesões que o têm afetado, não só na parte física, como também no rendimento. E muitas vezes vocês não sabem, mas às vezes quando nós temos este ciclo de jogos seguidos, há muitos jogadores que jogam, mas que não estão a 100%. Há muitos jogadores que jogam e não estão a 100%. Mas tem a ver com aquilo que é uma condicionante num contexto que é o futebol brasileiro, que são as competições internacionais aqui, 6 horas de avião para o Peru, 6 horas para voltar, 3 horas e meia para o Remo, 3 horas e meia para voltar, 2 dias depois estamos a jogar aqui com a Joaquim Pence. Isto não para, né? E quando eu estou mais calmo, estou aqui e falo com vocês as mesmas coisas, calmo. Quando eu estou mais nervoso, porque alguma coisa correu mal dentro do jogo, ou porque os meus jogadores não jogaram o que nós queríamos, ou porque o árbitro não teve o desempenho que eu queria, talvez chegue aqui e digo as mesmas coisas, mas num tom diferente. Prometo que vou tentar mais calmo, vou tentar ser mais simpático quando perco, porque vocês sabem que eu odeio perder. Mas a vida também nos ensina, a vida também nos bate, a vida para mim, eu andei na faculdade 5 anos, mas a maior faculdade realmente que eu tenho é a faculdade da vida, e essa dá-nos ensinamentos, se nós quisermos, extraordinários. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Pegando um gancho dessa resposta na questão da confiança, hoje a gente viu a torcida abraçando justamente alguns jogadores que vinham tendo uma temporada irregular. No caso mesmo do Luiz, que na cobrança de pênalti a torcida gritou o nome dele para que ele pudesse bater e assim ganhar essa confiança. Eu queria que você falasse dessa importância da torcida abraçar os seus jogadores nesses momentos difíceis para aumentar também. Sabe, às vezes parece fácil, eu entendo. Todos nós, uns são mais pacientes, outros menos, mas se vocês olharem para o futebol nacional e digam-me qual é a equipa que tem avançados tão jovens como tem o Palmeiras. Conseguem-me dizer qual é a equipa que joga para títulos que tem os avançados com a minha idade?
Vocês sabem que Palmeiras, se não é a equipa mais jovem, é a segunda equipa mais jovem, a par do Red Bull Bragantino. E às vezes precisamos ter todos um bocadinho... Eu às vezes parece que eu aqui não tenho paciência com algumas coisas, mas eu tenho muita paciência com os meus jogadores, eu tenho muita paciência quando eles entram e erram dentro e tu chamas, explicas e mostras. Tenho muita paciência quando jogamos mal, toda a gente diz que nós jogamos mal e eu chamo dentro, mostro, explico. Mas há uma coisa, eu quando chamo os jogadores e mostro o vídeo, eu só lhes estou a mostrar uma ideia. Mas onde eles realmente aprendem é a treinar, é a fazer, é a repetir. Mas para isso eu tenho que ter tempo. Então o que eu faço com os nossos jogadores é exatamente isso. É paciência, eles erram, abraço, eles acertam, eu abraço. E nós vamos conseguindo fazer com que os jogadores cresçam. E o Luís, nós sabemos o que é que o Luís é capaz de fazer e o que é que nós vamos vendo às vezes. Jogos maravilhosos e jogos às vezes com menos qualidade. O que falta? Falta a consistência natural da idade. Eu já tive 20 anos, já tive 30, estou quase a chegar aos 50 e acredito que aos 60 vou ser ainda melhor. É quase como o vinho do Porto que nós temos lá. É quanto mais velho, melhor. É isso que eu acredito. Nos jogadores, em mim, quanto mais velho eu vou ficando, quanto mais experiências eu vou tendo, melhor eu vou ser. É isso que eu acredito em relação ao Luís, porque é um jogador excepcional, tem drible, tem finalização. Agora nós estamos a olhar para um jogador de 19 anos, não é, que ainda podia estar a jogar no sub-20 e está aqui connosco. Às vezes nós esquecemos disso, bem? Mas essa responsabilidade é minha, portanto, super satisfeito. Há um processo, eles sabem que nós temos processos e projetos internos de forma consistente e, portanto, é um jogador que nós contamos e que nos vai ajudar seguramente. Boa noite, Abel. Parabéns pela classificação. O Palmeiras chega hoje a 16 jogos invicto, né? Líder do Brasileiro, venceu em competições difíceis como a Libertadores, viajou muito. Mesmo assim, a gente acompanha, e acredito que chega a vocês também, aquela atitude, às vezes, um pouco mais passional da torcida, de falar, o Palmeiras não joga bonito, não convence. Eu queria ouvir de você se você acredita que há um descompasso nisso, né? Entre o que parte da torcida vê, não todos, e aquilo que o Palmeiras apresenta em campo, né? Invicto a 16 jogos e líder do Brasileiro. Não é a torcida, é a imprensa. Não é a torcida, são vocês, a imprensa. Alguns da imprensa. Os vossos clubes que vocês gostam só por não estarem bem. Vocês não podem dizer bem dos vossos clubes, então dizem mal do Palmeiras. Desculpe. Por isso é que eu digo aos meus jogadores, ouçam a realidade, vejam a realidade. Vocês estiveram aqui com ele, não tiveram? Estava o estado cheio ou não está? Eles sabem o que é que eles mais repetem? Os da realidade. Gratidão. Obrigado por tudo que têm feito. Continuem. Não liguem ao que a imprensa diz. Sim, às vezes jogamos mal. Às vezes acho engraçado. Eu no Brasil tenho expressões que eu vou levar para a minha vida toda. Vou-vos dizer a última. Aqui há muitos todólogos. Sabe o que é o todólogo? Fala de tudo, mas não percebe nada. Há muitos todólogos aqui. Vocês viram o último jogo? Não. Vocês viram o último jogo do Palmeiras? Viram o que é que teve para acontecer? O jogo teve para ser cancelado. Vocês viram como é que estava o gramado? Depois querem um espetáculo que as últimas... Olha, uma coisa vocês não vão ver a mim. Nem a passar, nem a cruzar, nem a fazer golos. Tendo em conta um contexto, fizemos tudo. Até um golo limpo fizemos. Nas minhas contas, eu tenho mais 2 pontos. Nas minhas, eu tenho mais 2 pontos. Nas minhas contas, eu tenho mais 2 pontos. Portanto, sim, às vezes jogamos mal, outras vezes jogamos bem. Eu hoje achei que jogamos bem, mas isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Acho que, na minha opinião, a nossa primeira fase de construção está melhor que nunca. A entrada na segunda fase, melhor que nunca. Agora, muitas vezes, quando as equipas jogam baixas, fechadas, em blocos cerrados, como aconteceu com o Remo, quando estava com menos 1, temos tido mais dificuldade. Faltou, se calhar, naquele momento em que o Maurício pode dobrar a bola para dentro, caprichar ali um bocadinho.
Faltou, se calhar, quando o Kelvin encarou o goleiro chutar na baliza, ter coragem para chutar em vez de passar ao lado. Agora, desculpem dizer-vos isso, não somos perfeitos, vamos jogar muitas vezes mal. O que tu estás a dizer ou o que me disseste são factos, não estou aqui a inventar, mas não são os nossos torcedores, somos mídia. Eu, só porque eu não posso dizer bem do meu clube, eu não vou conseguir dizer mal do Palmeiras. Deve ser muito chato, neste momento, não ser torcedor do Palmeiras. Eu entendo isso. Deve ser muito chato. Muito chato mesmo. Portanto, podem continuar a dizer que o Palmeiras joga mal, porque os meus jogadores e a torcida do Palmeiras sabem quem é que o diz. Metam o microfone aos nossos torcedores aqui. Não metam o microfone em jornalistas e comentadores, que vocês tanto como eu sabem, que alguns têm clubes, que a camisola está, só falta vestir a camisola, alguns deles são assalariados e tudo o resto eu não vou estar-vos a dizer mais nada. Vamos jogar bem e vamos jogar mal, e quando jogar mal a responsabilidade é minha, e quando jogamos bem é dar mérito aos nossos jogadores, porque muito trabalham para ser consistentes. Nos últimos 5 anos ou 6 anos foram alguns títulos. Nós ganhamos o Palmeiras neste último século XXI, ganhou muito até 2020 e depois ganhou também muito 2020 até cá, que foi quando nós chegamos. Portanto, que a única coisa que eu posso prometer aos nossos torcedores é que tudo vamos continuar a fazer, dentro e fora do campo, para lhes dar espetáculos, para lhes dar alegrias, sempre que as condições nos permitam. Quando não permitir, vamos fazer o que for preciso para ganhar os jogos. Agora, os nossos torcedores sabem, e isso a mim é que me enche o coração de alegria, e os meus jogadores também sabem. Umas vezes vamos jogar mal, outras vezes vamos jogar bem, e vamos seguir em frente, não é? Que não há outra forma a não ser consistente, resiliente e pensar já no próximo, daqui a 2 dias, estamos a jogar outra vez e estão-nos a cobrar magia, espetáculo, golos, e vamos fazer o melhor que conseguimos, como sempre fazemos, está bem? Obrigado.